fantástico mundo das orcas. Christian Dimitrios viaja pela Patagônia, pelo México e pela Noruega em busca desses animais gigantes que a gente já está vendo aí na sua tela, inteligentes e que, ao contrário de que muita gente pensa, não tem nada de assassinas. E tem mais, hein? As orcas nem podem ser chamadas de baleias. Então vamos entender essa história com o Christian, que vai contar isso e muito mais pra gente. Um dos predadores mais inteligentes do planeta, que usa técnicas de caça impressionantes e ainda passa isso de geração a geração. Um animal extremamente poderoso e que vive em todos os mares do mundo. Nesse planeta incrível, nós vamos conhecer um dos meus animais favoritos, as orcas. A orca também é conhecida popularmente por baleia assassina. Mas ela não é nem assassina e nem baleia. A orca é, na verdade, um grande golfinho, o maior golfinho de todo o mundo. Ele pode atingir os 7 metros de comprimento, os machos até 8 e pesar 4 toneladas. E também não é assassina porque ela não ataca pessoas. Não existe registro de ataque ao humano na natureza. E por isso ela só usa a sua inteligência e ferocidade para caçar a sua presa, que pode ser desde peixes, aves marítimas, leões marinhos e também arraias. E a gente vai mostrar tudo isso aí para vocês hoje. E por ser um animal extremamente inteligente, ela tem culturas, ou seja, comportamentos que fazem parte de um grupo em um determinado lugar. Então, algumas famílias caçam de uma determinada forma e ensinam isso para as outras gerações. Outras famílias do outro lado do mundo caçam diferentes. E isso é muito interessante. E eu pude acompanhar esse tipo de caça em 3 lugares: um na Patagônia, no México e na Noruega. Na Patagônia, mais especificamente na Península Valdez, existe um grupo de mais ou menos 21 orcas, alguns grupos liderados por 3 matriarcas diferentes. A sociedade das orcas é matriarcal, então as fêmeas dominam um certo grupo, os machos acompanham, interagem e formam grupos de caça junto com essas famílias. Então existem esses grupos únicos que fazem essa façanha que não ocorre em nenhum outro lugar do mundo, que é conhecida como encalhe intencional. Tive a sorte e o privilégio de assistir uma aula de uma orca ensinando aí suas netas a caçar ao vivo, e as imagens estão aí para mostrar todo esse comportamento incrível. Nos meses de março, abril, é a temporada de filhotes de leão marinho, então tem milhares deles pelas praias, divididos em várias colônias, e muitas vezes eles entram na água durante a maré alta, que é quando a orca consegue entrar nos canais para atravessar de uma colônia para outra. E nesse momento, a orca está ali esperando, no lugar certo, ela sente o leão marinho, porque ela tem uma técnica, como todos os golfinhos, de ecolocalização, onde ela tem um radar na cabeça, um sonar, onde ela emite ondas sonoras, essas ondas percorrem o mar e depois atingem o objeto e retornam para ela, e ela consegue desenhar, visualizar todo aquele ambiente ali na cabeça dela. E isso é muito interessante, algo único aí desses animais. Morcegos também fazem isso. É extremamente eficaz em águas como a da Península Valdez, que tem baixa visibilidade. E assim ela consegue identificar quais são os filhotes, porque elas não atacam os adultos. Com um tiro certeiro, ela se projeta para fora d'água para caçar filhotes de leão marinho. Faz o encalhe intencional, nesse momento ela tem segundos para retornar, voltar para a água e aí dividir a comida com toda a família. Porque eles sempre dividem, eles nunca comem sozinhos. Interessante também que ela costuma levar essa presa e manter ela viva um pouco para que as orcas mais jovens aprendam como caçar. E aí elas aprendem a reconhecer primeiro a presa e depois caçar, fazer o próprio encalhe nas praias. Uma técnica que só esse grupo faz e é passado de geração em geração.
Na Baja Califórnia, no México, um grupo de orcas especializou a caçar arraias. Existem orcas que caçam arraias em outros lugares do mundo, até um alimento bem típico para essas orcas. E na Baja, elas caçam as móbulas, que formam grandes cardumes. E também uma arraia oceânica, geralmente nada sozinho no meio do oceano, e a gente teve a sorte de cair na água quando um grupo de 4 orcas caçaram uma arraia oceânica. E é uma técnica bem diferente, elas já vão, aproximam da arraia e usam o rabo para nocautear a arraia. São várias orcas passando e dando uma rabada na arraia, nocauteando o animal para depois sim comer, porque a arraia ela tem um ferrão muito poderoso e nenhuma orca quer ficar machucada. Então elas nocauteiam, sabem muito bem como se aproximar do animal. Cada vez que passa uma chibatada, e aí, quando elas retornam e percebem, provavelmente sente que o coração já não está mais forte, batendo forte, elas podem se aproximar e começar a desfrutar da refeição. Mas um dos encontros mais incríveis que eu tive com esse animal foi no Reino Gelado da Noruega, acima do Círculo Polar Ártico. Para encontrar esses animais é uma missão bem difícil. Primeiro que o lugar é muito frio, então a temperatura variava entre 0 e -10. A água fica em torno de 4 graus. Então durante esses meses também os dias são muito curtos. Amanhece por volta das 9, começa a ficar claro, e aí quando for 2 da tarde já foi o pôr do sol e às 4 já está totalmente escuro. Então a gente tinha em média 4 horas úteis para trabalhar todo dia. E isso é sair do barco, percorrer os fiordes. Primeiro a gente encontrava às vezes a jubartes, e lá eles se reúnem em grandes grupos. Uma das coisas mais incríveis que eu já vi, um grupo gigante de jubartes. Parecia um cardume de peixe, mas de baleias grandes e tudo juntos em busca aí do alimento. Muitas vezes a gente encontrava o animal, pulava na água, voltava para o barco, nada. A missão era encontrar ela se alimentando. E a gente teve a sorte de perceber que um grupo estava indo sempre na mesma direção, e aí poucos minutos depois a gente estava mergulhando num grupo de baleias se alimentando bem na nossa frente. Aê! Just keep like this. Yes! Durante os meses de novembro e dezembro, os fiordes na Noruega, aqueles braços de mar que penetram a costa recortada da Noruega, se enche de arenque, que é um peixe mais ou menos desse tamanho, mas milhares, cardumes que penetram e mudam até a cor dos fiordes. E atrás dos arenques estão as orcas e as jubartes. Primeiro, eles vão até as águas profundas, as orcas mergulham muito fundo sempre, trazem o arenque para a superfície e ali começam a dar rabada também para nocautear alguns peixes. E depois a alimentação fica muito fácil, porque os arenques são bem rápidos, mas quando tomam essa rabada ficam ali meio paralisados. Nesse momento a orca, sem um mínimo esforço, consegue abocanhar muitos e elas ficam ali. Começa um cardume muito grande, depois vai diminuindo, diminuindo até não sobrar nada. As orcas, como muitos outros animais marinhos, possuem um papel muito importante na saúde dos oceanos. Mas não só isso, como a gente viu, eles possuem cultura, sentimento, eles cuidam da família, e um conhecimento como esse das orcas da Península Valdez são apenas 21 orcas. Se o grupo inteiro morre, todo esse conhecimento desaparece da face da Terra. Não só pela saúde dos oceanos, mas também pelo respeito que a gente precisa ter pela sua cultura, pela sua espécie. São animais belíssimos, extremamente importantes.
importantes e que merecem o nosso cuidado, admiração e respeito. Gente, que coisa mais